Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra? Faço uma pergunta para cada um de vocês. Você é menino no conhecimento da palavra ou você é adulto? Porque ultimamente o que eu tenho encontrado são meninos, verdadeiros meninos. E eu percebo aqui que às vezes pessoas de um nível cultural muito maior que o meu, mas quando chega nas coisas espirituais, eles se tornam um bebezão, não entende nada. E nós que professamos o nome de Cristo, como que nós devemos ser, né? Dificilmente eu encontro alguém adulto. Tenho encontrado, claro, mas poucos adultos espiritualmente, dizendo. Porque o que eu tenho encontrado mais são os bebezões espirituais, que são levados por todo o vento de doutrina, como diz aqui no livro de Efésios, Efésios capítulo 4, versículo 14. Não sejamos como os meninos inconstantes, levados para todo o vento de doutrina. Tudo que assopra você está aceitando, são os meninões, os bebezões espirituais, né? E no livro de Hebreus, nós vamos fazer a leitura, no livro de Hebreus, capítulo 5, e o versículo 11 em diante, vamos ver o que o apóstolo Paulo disse. Porque certa vez aqui nas minhas redes sociais alguém falou, você tem que pregar sobre só isso, sobre só determinada coisa, né? Então vamos ver aqui, se alguém estiver assistindo esse que me deu a sugestão de ficar batendo só na mesma coisa. Vamos ver esse texto aqui, o que esse texto diz, né? Diz assim, capítulo 5 de Hebreus, versículo 11 em diante. Não, vamos ler o 12, né? O 12. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Então, quando a pessoa fala assim, não, só fala sobre isso, está dando leitinho, e as profundezas da palavra de Deus, né? Certa vez eu estava numa igreja, e eu disse que houve uma congestão espiritual naquela época. Que eu falei uma coisa que a igreja, somente a liderança, não estava acostumada. Falei, houve um tumulto lá na igreja, começando pela liderança, né? Porque eles só recebiam leitinho, aquele leite ainda contaminado ainda. E aí eu fui ensinar a palavra para eles, aí deu uma congestão, e a congestão começou logo no púlpito, né? Aí houve um tumulto lá e tal, e porque eles eram os meninos, né? E você, será que você é um menino? Tenho encontrado muitos meninos. E menino você tem que ter muita paciência, viu? Muita paciência. Me lembro, quando meus filhos eram pequenos, ficava perguntando várias vezes, várias coisas. Haja paciência, né? Nós devemos ter muita paciência. E às vezes a pessoa tem muito conhecimento disso e daquilo, mas quando chega a palavra, vira um bebezão, né? Bebezão. E aí o apóstolo aqui está dizendo, vocês, devido ao tempo que vocês estão, às vezes eu pergunto, quanto tempo você está na igreja? 20 anos, 30 anos. E não sabia disso? Não. Né? Então o apóstolo está falando assim, pelo tempo que vocês estão aí, já devia ser mestres, né? Mestres, né? E aí o apóstolo falou assim, vocês são bebês, vocês precisam de leite, se der uma comida forte para vocês, vai dar uma congestão espiritual, né? E versículo 13, ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. Meu Deus, o que eu tenho visto de criança nos púlpitos, o que eu tenho visto de criança aqui na internet, brincando aqui de pregar a palavra, eu tenho visto muito. Olha aqui o 13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite, dos primeiros rudimentos da palavra de Deus, como eu disse no início, irmão, você tem que pregar a centralidade de Cristo. Isso já é leite. Nós sabemos qual é a centralidade de Cristo, é arrependimento, né? Arrependimento, novo nascimento. Mas a palavra de Deus é completa, ela tem outras coisas, depois que nós aprendemos tudo isso aí, né?
a justiça, o juízo de Deus, isso aí são leite, são os primeiros rudimentos. O apóstolo mesmo fala do juízo e da justiça. Vocês são leite, depois tem as profundezas da palavra, para nós nos tornarmos adultos, né? A palavra de Deus está falando que quando ele está com leite, eu mesmo conheci liderança aqui, diácono, pastor, que eles não estão aptos porque são crianças. Você vai falar profundidades da palavra, eles dá uma congestão neles, não entendem, engasga, eles engasgam, né? Engasgam, quando você vai falar de coisas mais profundas, eles se engasgam. E o versículo 14, o alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Como eu já disse em alguns vídeos anteriores, eu vejo aqui as pessoas, olha, aquele fulano é homem de Deus. Eu vejo eles falando, isso aqui é uma criança, bebê, não sabe discernir. Ele veio com aparência de piedade, voz mansinha. Olha, eu fui levado a Cristo por ele. Foi levado a Cristo? Será que você foi levado a Cristo por ele? Será que você se converteu? Aí, conforme eles vão vendo os meus vídeos, eles vão dando as respostas aqui, alguns, né? Eu falei, se não se converteu, esse linguajar não é um linguajar de um nascido de novo, do novo nascimento, né? Então, quando nós nos tornamos adultos, está dizendo aqui, pela prática. Prática do quê? Da palavra. Quando nós começamos a praticar a palavra, nós vamos estar aptos para discernir entre o mal, entre o bem e o mal, e o mal e o bem. Nós vamos saber olhar. Toda criança, ele é tão bonzinho, né? Por exemplo, quando alguém quer fazer mal para uma criança, o que é que ele chega? Chega com um bombonzinho, toma um bombonzinho, meu filhinho. Tá, o tio te ama, não é assim? E a criança cai. Por quê? É criança. Assim, é no mundo espiritual. Chega aí alguém com a Bíblia debaixo do braço, operando sinais e maravilha. Ah, isso é homem de Deus. Por quê? Porque ele é criança. Tenho visto muito aqui. Olha, você não viu tantas muletas lá na igreja dele? Igual eu fiz um vídeo sobre o Davi Miranda. Falei de tantos outros. Falei até do Hernandes, né? Hernandes Dias Lopes, que é considerado um homem culto, cheio de livros. Gasta 8 horas para preparar um sermão. Por quê? Porque o sermão não está dentro do coração dele. A palavra não está, ele tem que pôr na mente, né? E aí fala besteira e todo mundo, olha, é verdade o que ele fala. As Bíblias de estudo. Não, tem gente ensinando os comentários da Bíblia de estudo. Eu já vi aqui, está aqui. Olha, eu ensino a Bíblia Deik, né? Os comentários. Aí se tornam os comentários mais importantes do que a própria palavra. Por quê? Porque ela ou ele é criança. Não está apto a ensinar. E ele não tem prática na palavra. Não pratica a palavra, né? E para finalizar, nós vamos aqui para o livro de 1 Coríntios, que as crianças lá de Coríntios gostavam de manifestações espirituais, falar de língua, cair no espírito. Isso é tudo coisa de menino. Olha aqui, ó. Você pode ler depois o 14, que fala aqui, né? O apóstolo vai falando sobre as profecias, os dons de língua, e no final ele fala, olha, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Por que ele estava falando isso? Por que ele chegou a falar isso? Vocês são meninos. Porque no versículo 19, né? Ele falou, porque o versículo 19 deu um motivo para ele falar no versículo 20. Diz assim, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Quer dizer, ó, esse negócio de língua aqui é de menino, coisa de menino. Menino pequeno, menino que gosta dessas piruetas, dessas coisas, né? Então o apóstolo Paulo chamou eles de menino aqui no final, porque estava acontecendo essas coisas, né? Olha, vamos ser batizados no Espírito Santo com evidência de novas línguas. Quem é que colocou isso aqui? Onde que a palavra de Deus fala para mim ser batizado no Espírito Santo? Eu sou obrigado a falar em línguas. Não tem isso na Bíblia, isso foi distorcido. A palavra de Deus fala que eu sou batizado a partir do momento que eu creio. Por isso que Jesus diz lá no final do livro de Marcos, aquele que crê e for batizado será salvo. Pergunto, o ladrão lá na cruz, ele teve tempo de ser batizado? Como o batismo, né? O batismo que a palavra de Deus fala. Será que ele foi batizado ou não? Claro que ele foi batizado. Por que ele foi batizado?
aquele que batiza com o Espírito Santo. Estava bem do ladinho dele. Bem do ladinho dele, falou para ele assim, olha, hoje estarás comigo no prazer. Ele foi batizado. Como que ele foi batizado? Porque ele creu. Naquele momento ele creu. Quando ele creu, ele foi batizado, porque quem não for batizado por Jesus Cristo, o batismo é um só. Quando nós somos batizados por Jesus Cristo. E os batismos nas águas? O batismo nas águas é condicional. O que é condicional? Se você tem condição para mostrar aqui para o mundo físico que você está sendo simbolicamente morto para o mundo e nascido para Cristo, é o batismo nas águas, é o batismo de arrependimento que chamamos, né? Só que esse batismo, será que ele serve para a salvação? Ele salva alguém? Se for assim, todo mundo se batiza, vai ser salvo. Não. O que salva é o batismo no Espírito Santo, quando Jesus, o Mestre, o Salvador, nos batiza. Foi o que aconteceu com o salteador lá na cruz. Naquele momento que ele creu, ele foi batizado. Será que o ladrão na cruz falou em língua estranha lá, sendo torturado, começou a falar em língua estranha? Porque se fosse pelas doutrinas falsas, ele deveria falar em língua estranha, não deveria? Né? Mas não, ele foi salvo, ele foi batizado, porque ele encontrou o autor, daquele que é o capacitado. Por isso que João Batista falou assim, vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Outra coisa é que eles distorcem. Vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Não, tem uma vírgula, batiza com o Espírito Santo. Agora, e com fogo? Fogo é juízo. Esses dias eu vi uma pessoa desses ramos dessas igrejas aí, né, de falsos profetas. Olha, estou pedindo para Deus mandar fogo lá na minha casa. Eu falei, ela não sabe o que está pedindo. Deixa Deus mandar fogo. Fogo nas Escrituras sempre foi juízo. Juízo de Deus sendo executado. Fogo sempre foi juízo. Por que eles falam fogo? Porque quando eles leram o livro de Atos, eles olharam lá e falaram assim, aqui é fogo descendo do céu quando o Espírito Santo foi introduzido, né? Mas não. A palavra de Deus é bem clara. Fala que era como línguas de fogo, mas não era fogo. Né? A palavra de Deus é bem clara a respeito disso aí. Como que línguas de fogo. Eles viram, eles não tinham como saber, né? Como saber dizer como que eram. Está aqui, ó. Capítulo 2 de Atos, versículo 3. E viram línguas repartidas. Tem uma vírgula. Repartida, né? Por pedaço. Parando sobre cada um. Como que de fogo. Aparência. Como que eu vou descrever esse prodígio aqui? Como eu vou descrever esse sinal miraculoso? Eu não tenho palavra, mas vou comparar aqui. Já sei, vou parar como que de fogo. Mas não era fogo, será? As quais pousaram sobre cada um deles. Entenderam? Então, eles pegam esses pequenos textos aqui, não sabem, são meninos, não sabe discernir quando tem uma vírgula, como que de fogo. É como o livro de Apocalipse. Como João viu coisas maravilhosas, ele falou, isso aqui é como que a aparência disso. Para você ter uma ideia. Porque no vocabulário nosso não dava para descrever as grandezas das coisas que João estava vendo. Então ele falou assim, eu vou comparar mais ou menos. É como isso. Às vezes quando nós vamos explicar alguma coisa, a gente falta-nos palavras. Aí para a pessoa compreender melhor, você fala, olha, é parecido com isso aqui. Né? Aí, tá. Mas não é aquilo. É parecido, mas não é. Né? Então, espero que através dessa breve meditação você se torne um adulto. E o adulto, quando ele cresce, ele sabe discernir entre o bem, entre as coisas boas e ruins. Igual uma criança. A criança tem noção do perigo? Não. Mas o adulto que está lá, meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso, que isso é perigoso. Porque ele é adulto, ele sabe. E no mundo espiritual não é diferente. Que Deus possa dar alimento sólido para você crescer e se tornar um adulto apto para ensinar.